Você acredita se eu te contar que já teve uma quase guerra aqui no Brasil por causa de lagostas? Pois é, parece história de pescador, mas aconteceu de verdade. Entre 1961 e 1963, o Brasil e a França protagonizaram o que ficou conhecido como a Guerra da Lagosta. Apesar do nome curioso, o conflito teve um fundo sério e até envolveu navios de guerra no litoral nordestino. Tudo começou porque embarcações francesas estavam capturando lagostas ilegalmente em águas territoriais brasileiras. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever agora e acompanhar as nossas incríveis histórias e viagens através do tempo. Tem vídeo novo toda terça-feira. Considere também entrar para o nosso grupo de membros do canal, os mochileiros, desbravadores, viajantes do tempo, que ajudam o canal a crescer. Se não puder, não tem problema, só de assistir e compartilhar, você já nos dá uma força enorme. E não se esqueça de usar a opção hypar caso ela apareça para você, porque isso faz com que o nosso vídeo seja entregue para ainda mais pessoas. Eu sou Vanessa Silva, uma historiadora em formação, e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. Esse episódio que misturou tensões diplomáticas e um toque de absurdo e que marcou as relações internacionais do Brasil de forma única. Para entender como começou esse conflito das lagostas, precisamos voltar ao início dos anos 60. Nessa época, a França enfrentava desafios em diversas frentes. Após perder grande parte das suas colônias na África, como a Mauritânia, o país viu o seu acesso a áreas marítimas estratégicas diminuir consideravelmente. Embora não existam provas diretas ligando essas perdas ao interesse francês no Nordeste brasileiro, é fato que a escassez de recursos marítimos pressionou os pescadores franceses a buscarem novas áreas de exploração. E foi aí que seus olhares se voltaram para as águas do Brasil. Pescadores do porto de Camargue, na costa noroeste da França, encontraram no Nordeste brasileiro uma oportunidade de ouro, ou melhor, de casca dura. Então, em 1961, uma delegação francesa foi enviada a Recife, solicitando autorização para realizar pesquisas sobre viveiros de lagostas. O governo brasileiro concedeu a permissão, válida por 180 dias, com algumas condições. Apenas 3 embarcações poderiam operar e representantes da Marinha Brasileira deveriam embarcar como fiscais. Mas sabe como é que é? As coisas logo começaram a sair do controle. Os relatórios apontaram irregularidades, em vez de 3 barcos eram 4, e o que deveria ser uma pesquisa virou uma pesca desenfreada. Os franceses estavam capturando as lagostas brasileiras sem cerimônia e planejavam levá-las direto para a Europa. A situação esquentou ainda mais em novembro do mesmo ano, com a renúncia de Jânio Quadros e João Goulart assumindo a presidência. A França pediu uma nova autorização para continuar suas atividades. O Brasil aceitou, mas adivinha? Mais uma vez eles abusaram da pesca ilegal. Desta vez, o governo brasileiro reagiu com mais firmeza. Expulsou as embarcações e começou a apreender os barcos considerados ilegais. Porém, mesmo com as apreensões, as punições eram leves e a disputa só escalava. A partir de 1962, o que era apenas uma disputa de pescadores virou uma verdadeira batalha diplomática entre Brasil e França. O Brasil afirmava que as lagostas estavam na sua zona econômica exclusiva, enquanto a França tentava usar a Convenção de Genebra de 1958, que tratava da pesca em alto mar, como argumento. Detalhe: nenhum dos dois países tinha assinado essa convenção. Logo no início do ano, a corveta brasileira Ipiranga apreendeu o navio pesqueiro francês Cassiopée, que estava operando a apenas 10 milhas da costa nordestina. E foi aí que as negociações para encontrar um modus vivendi sobre a pesca da lagosta começaram. Mas o ponto alto dessa batalha foi a justificativa inusitada apresentada pela França. Segundo eles, como a lagosta se desloca dando saltos, ela deveria ser considerada um peixe e, portanto, não estaria restrita à plataforma continental brasileira. A resposta brasileira, irônica para dizer o mínimo, o comandante Paulo de Castro, da Marinha, respondeu: se lagosta é peixe porque dá saltos, então o canguru é uma ave. Enquanto isso, a situação só piorava. Com a chegada de mais barcos franceses à costa brasileira, o almirante Arnoldo Toscano decidiu agir.
enviou corvetas da Marinha para escoltar os invasores para fora das águas brasileiras. Mas a população começou a pressionar o governo pedindo o envio do porta-aviões Minas Gerais, a joia da Marinha Brasileira. Só que o governo decidiu que seria exagero usar um porta-aviões para resolver a Guerra da Lagosta. Do outro lado do Atlântico, o governante francês Charles de Gaulle, conhecido por seu nacionalismo e governo de pulso firme, não ficou parado. Quando os pescadores franceses pediram ajuda, ele enviou contra-torpedeiros até mesmo um porta-aviões da classe Clemenceau para proteger as embarcações ilegais. E assim a tensão entre os dois países foi parar no alto mar. E essa treta entre Brasil e França chegou ao ápice em fevereiro de 1963. No dia 11, o porta-aviões francês Clemenceau deixou o porto de Toulon, na França, liderando uma poderosa força-tarefa. 3 contra-torpedeiros, 5 fragatas, um cruzador, um navio-tanque e até um navio de aviso. O governo francês tentou disfarçar dizendo que era apenas uma missão de rotina no Atlântico. Mas será que alguém acreditou nisso? No dia 21 de fevereiro, a frota chegou a Dakar, no Senegal, e depois seguiu para Abidjan, na Costa do Marfim. Mas um movimento inesperado mudou o jogo. O Tartuffe, um dos contratorpedeiros, deixou a formação principal e navegou sozinho rumo à costa brasileira. Foi suficiente para acender todos os alarmes. Assim que o Estado-Maior da Armada Brasileira soube desse deslocamento, começou uma verdadeira caça ao navio francês. Estações radiogoniométricas de alta frequência em Recife e na Bahia foram ativadas para rastrear as emissões dos navios franceses no Atlântico. Era um jogo de gato e rato em pleno oceano. A resposta do Brasil foi mobilizar um grande contingente da Marinha e da Força Aérea. Em pleno clima de carnaval, no dia 22 de fevereiro, o país estava em preparação para a guerra. Mas aí veio um balde de água fria. Os Estados Unidos interviram, lembrando ao Brasil que o uso dos bombardeiros B-17 de fabricação estadunidense só eram permitidos em situações específicas e, bom, lutar contra a França por causa de lagostas parecia que não estava no contrato. O clima tenso finalmente deu lugar à ação no dia 26 de fevereiro de 1963. Durante uma patrulha distante da costa, um avião P-15 da Força Aérea Brasileira detectou no radar um navio de grandes proporções, o destino Fernando de Noronha. No dia seguinte, um bombardeiro B-17 adaptado para missões de reconhecimento confirmou, era o contra-torpedeiro francês Tartuffe. A partir desse momento, o Tartuffe começou a receber visitas frequentes das aeronaves militares brasileiras, tanto de dia quanto de noite. Mas uma dessas visitas entrou para a história como um verdadeiro espetáculo de estratégia e coragem. O que se conta é que, em uma das missões, 2 aeronaves brasileiras se aproximaram em formação aberta, voando baixo com todas as luzes apagadas e em completo silêncio de rádio, para não serem detectados. Usaram equipamentos de guerra eletrônica captando as emissões do radar do Tartuffe. Quando estavam bem próximos do navio, os aviões fecharam a formação e baixaram ainda mais, voando apenas 30 metros de altitude, quase raspando no mar. E aí, surpresa, quando estavam praticamente sobre o contra-torpedeiro, acionaram tudo que pudesse iluminá-lo. Holofotes e sinalizadores transformaram a noite em dia e a reação foi imediata. Marinheiros franceses foram vistos correndo pelo convés, claramente assumindo posições de combate. Foi um golpe de mestre da Força Aérea Brasileira, que deixou o Tartuffe completamente exposto e seus tripulantes atônitos. E enquanto tudo isso acontecia, o Brasil estava em pleno carnaval. O conflito estourou bem no meio do feriado e boa parte do efetivo militar da Marinha estava de folga. Imagine só, uma convocação emergencial na madrugada de sábado de carnaval. A situação logística também era complicada. As unidades em Recife estavam com pouco combustível e munição. Mesmo assim, uma grande força-tarefa de navios de guerra partiu do Rio de Janeiro em direção à capital pernambucana. 3 dias depois, o reforço chegou e se uniu a outros navios vindos de várias partes do país. No mesmo dia, partiram para alto mar com toda a expectativa
expectativa da imprensa e da população sobre o tão aguardado encontro com o navio francês. A bordo dos navios brasileiros, a tensão era palpável. Navegando no escuro, os operadores de radar estavam totalmente focados em encontrar o Tartui. E no dia seguinte, às 10 da manhã, o contratorpedeiro Paraná detectou o alvo no radar. Pelas características, não havia dúvidas, era o Tartui. A 13 quilômetros de distância, os brasileiros avistaram o contratorpedeiro francês, acompanhado de 6 outros barcos parados ao seu lado. Mas o Paraná também não estava sozinho. Na escolta brasileira havia outros 4 contratorpedeiros, uma corveta e até um submarino. A frota brasileira seguiu o Tartui e seus barcos pesqueiros por algum tempo, monitorando as frequências de rádio e garantindo que não fizessem mais nenhuma movimentação suspeita. Para manter o controle da situação, foi estabelecida uma escala de patrulha. Sempre haveria um navio brasileiro próximo aos franceses e outro à distância, pronto para intervir caso necessário. Mas os franceses não estavam dispostos a recuar tão facilmente. O governo da França enviou um segundo contratorpedeiro, o Paul Goffeny, para reforçar a presença militar na região. Agora eram 2 navios de guerra e 6 barcos pesqueiros franceses sob constante vigilância da Marinha Brasileira. Com a tensão à flor da pele, as conversas diplomáticas ganharam força. Os Estados Unidos e a ONU fizeram ali uma mediação tentando evitar o pior, um conflito armado entre Brasil e França. Mas a Guerra das Lagostas foi um conflito complexo, com múltiplos atores e influências. A ONU e os Estados Unidos desempenharam um papel importante na resolução do conflito, mas não foram os únicos atores envolvidos. A combinação de pressão popular, pressão diplomática, interesses nacionais e o contexto internacional foram fundamentais para a resolução pacífica da disputa. Foi nesse contexto que, aos poucos, o clima foi se acalmando. O desfecho veio de forma quase simbólica. Os navios pesqueiros franceses e os 2 contratorpedeiros começaram a deixar a costa brasileira, mas não sem antes um toque de humor. Do contratorpedeiro brasileiro Paraná partiu um sinal irônico de rádio para o Paul Goffeny, que dizia "Boa viagem". No dia 10 de março de 1963, os franceses se retiraram completamente, mas apesar da retirada militar, a guerra diplomática continuou. O impasse sobre a exploração das lagostas ainda estava longe de ser resolvido. E foi nesse cenário de incerteza que o Brasil entrou em um novo capítulo da sua história, o golpe militar de 1964. Foi apenas durante a ditadura, em 10 de dezembro de 1964, que o Brasil e a França chegaram a um acordo. Ficou decidido que os franceses poderiam explorar as lagostas em quantidade e tempo limitados, com os lucros sendo divididos entre os 2 países. Assim, o que começou como uma disputa sobre crustáceos no litoral nordestino terminou com um acordo diplomático. A Guerra das Lagostas entrou para a história como um exemplo curioso e quase cômico de como questões internacionais podem surgir nos lugares mais inusitados. E aqui chegamos ao fim de mais uma história. No fim das contas, a Guerra da Lagosta é mais um capítulo da nossa história que mostra o quanto o Brasil, apesar das suas dificuldades, busca sempre resolver suas disputas de forma pacífica. O país, com sua tradição diplomática e sua postura de diálogo, mostrou, mesmo em um momento tenso, que conseguiu ouvir bons conselhos e optou por resolver conflitos sem recorrer à violência. O episódio, embora curioso, fala sobre a importância de fortalecer nossa diplomacia e de manter boas relações com outras nações, especialmente em tempos em que o diálogo e a cooperação internacional se tornam cada vez mais essenciais. O Brasil é um país de paz e sua história mostra que, mesmo diante das adversidades, sempre buscamos a solução mais pacífica e construtiva. E você, o que achou dessa história? Sabia que o nosso país quase entrou em guerra por causa de lagostas? Deixem nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Se gostaram desse conteúdo, já deixa aquele like e compartilhe com alguém que possa se interessar por esse tipo de vídeo. Se ainda não são inscritos no canal, não se esqueça de se inscrever antes de sair. Na descrição do vídeo vou deixar as fontes que usamos para compor o roteiro de hoje. Eu fico por aqui, uma ótima semana a todos vocês e até a próxima história!